Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, e esse giro de notícias chega recheado, né, com muitas informações, porque hoje tivemos novidades, né? O Vasco lançou hoje oficialmente o seu novo uniforme, lembra? O uniforme tinha vazado, pois bem, hoje o Vasco anunciou de forma oficial, mostrou mais detalhes, provavelmente você já viu, mas se você não viu, você vai ver aqui no canal Machão da Gama. Vamos atualizar também a situação do Maracanã. Bom, o Vasco teve uma pequena vitória, né, nessa relação aí do Maracanã, a gente vai falar sobre isso. Renovação de Marlon Gomes e também vamos falar sobre os jogadores que estão aí ventilados, né, no Vasco, etc e tal. Surgiu ontem o nome do Matheus Gonçalves, a gente vai falar aqui sobre isso. Matias Rojas, será que tem alguma possibilidade? Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando com vocês do OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você tá dando mole, tá? Baixe gratuitamente no QR Code que está aparecendo na sua tela ou então no link que está aqui na descrição desse vídeo. Final de semana chegando aí, você pode assistir campeonato alemão ao vivo e de graça lá no aplicativo OneFootball. É isso, você não paga nada por isso, nada. É só baixar, escolher lá o jogo que você quer assistir do campeonato alemão ou outros campeonatos, né, pela Europa, porque o OneFootball tem o direito de transmissão de vários campeonatos. E é só você baixar e assistir de graça na palma da sua mão. Hoje em dia tudo tem que pagar, né? Ah, tem que assinar isso, tem que assinar aquilo, não sei o quê. No futebol você não tem que assinar nada. É só baixar que você tem futebol ao vivo e de graça com imagens na palma da sua mão. Link aqui na descrição do vídeo ou então no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bom, e como eu disse na abertura, né, do vídeo, o Vasco anunciou sua nova camisa oficial. Tá aparecendo aí na sua tela, né, a camisa branca, uniforme número 2 do Vasco da Gama. Esse uniforme já tinha vazado, né? Uma foto ali do Pumita vestindo a camisa já estava circulando pela internet. E hoje o Vasco teve que se antecipar, né, e fazer o lançamento oficial. Tá aparecendo aí algumas fotos. Eu achei a camisa bem bonita, muita gente reclamou, falando que a camisa estava muito simples, mas eu acho que não tem muito o que fazer, né? Afinal de contas, é uma camisa do Vasco, gente. A camisa tem que ser branca com a faixa preta e a cruz de malta, não tem que ficar inventando muito detalhe, modificando não. Eu acho que camisa de futebol, o menos é mais, né? Tendo menos detalhes, fica mais bonito. Achei a camisa bem bonita, tem um detalhe dourado ali na gola, né? E tem também um detalhe preto ali embaixo do sovaco, a gente pode dizer, né? Tem um detalhe preto ali da camisa, que é bom até que não fica aquela marca de desodorante, né? Porque, pô, você usa a camisa, aí geralmente fica aquele amarelado de desodorante aqui embaixo do braço. Com esse negócio preto aí vai resolver esse problema, né? Então tá aí o novo uniforme do Vasco da Gama. As vendas devem começar no dia 15, né? O Vasco antecipou o lançamento porque a camisa vazou, mas a camisa deve chegar nas lojas oficiais da Gigante da Colina e também nos sites revendedores no dia 15. E aí, eu quero a sua opinião sobre a nova camisa do Vasco. Deixa aqui no comentário desse vídeo, beleza? A sua participação é muito importante. A gente fala aqui agora sobre desconvocação, né? A CBF desconvocou Andrei Santos e Marlon Gomes para os amistosos da seleção sub-20, né? Os dois haviam sido convocados, mas o Vasco não liberou, né, a convocação porque os jogadores iriam desfalcar o Vasco nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Então o Vasco pediu a desconvocação de Andrei Santos e também de Marlon Gomes e hoje a CBF oficializou, né, essa desconvocação. Então Marlon Gomes e Andrei Santos estão confirmados, né, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Galo e também no jogo contra o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma boa atitude do Vasco, né? Pô, pelo amor de Deus, liberar jogador para amistoso de seleção sub-20, aí realmente não dá, né? O Vasco fez o certo.
Falando aqui em Marlon Gomes, hoje ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com, né? E falou sobre a sua renovação. Marlon Gomes que está em processo de renovação aí com o Vasco da Gama. E ele garantiu, abre aspas, quero ficar no Vasco por muito tempo, fecha aspas. Ele que tem 19 anos de idade vive a expectativa de jogar o seu primeiro Brasileirão, né? Afinal de contas, subiu no ano passado, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e vai agora pela primeira vez jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre a renovação, ele comentou, disse que quer ficar muito tempo no Vasco da Gama, disse que as negociações estão acontecendo e deixou claro, né, mais uma vez, que a sua intenção é renovar, é continuar no Vasco. Abre aspas aqui para o Marlon. É claro que não fico por dentro de tudo para não atrapalhar dentro de campo, mas sobre a renovação é algo que eu desejo e deixei bem claro que meu sonho é jogar a Série A. Quero ficar no Vasco por algum tempo ainda, mas deixo a renovação com o meu representante, que vai ver o que é melhor para o Vasco e para mim. Fecha aspas aqui para o Marlon Gomes. O Vasco está confiante também nessa renovação, né, que deve acontecer aí nos próximos meses. O Marlon ainda tem um tempinho de contrato com o Vasco não corre risco de perder o jogador nesse momento, né, e a renovação deve ser sacramentada aí nos próximos meses. Marlon Gomes que, cara, eu tenho certeza que vai ser a próxima grande venda do Vasco, né. É um baita de um jogador, é um jogador realmente diferenciado, tanto que faz parte aí da seleção sub-20, sendo um dos principais jogadores e vai ajudar muito o Vasco nesse Brasileirão. Bom, e agora a gente vai falar aqui sobre Maracanã. Temos algumas novidades aqui sobre o consórcio Maracanã, né? O Vasco que sempre está aí em pé de guerra com o consórcio Maracanã. E bom, o Vasco teve uma pequena vitória, podemos dizer, nessa queda de braço aí com o Flamengo e Fluminense lá no Maracanã, porque o governo do estado do Rio de Janeiro deve realizar em breve um chamamento público, ou seja, realizar um procedimento para convidar interessados ao processo de concessão para a nova permissão de uso temporária do Maracanã. No dia 25 de abril, termina a sessão temporária atual, a famosa TPU, para Flamengo e Fluminense. Esse chamamento público era um desejo do Vasco, né, que anunciou participação na licitação futura do Maracanã e tenta concorrer também pela gestão temporária com os atuais gestores Flamengo e Fluminense. Então, vai ter esse chamamento público que o Vasco desejava, né, e o Vasco vai participar desse processo aí de concessão temporária, né, que sempre é renovado automaticamente para Flamengo e Fluminense. O Vasco agora vai conseguir participar. Vamos aguardar o desenrolar, tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. Bom, e agora a gente fala aqui sobre reforços, né? Não temos lá grandes novidades, o Vasco está parado no mercado, poucas movimentações, mas quando surge alguma coisinha, a gente atualiza aqui no canal. No vídeo anterior, eu falei sobre o atacante Matheus Gonçalves, né, do América Mineiro. O jogador ontem disse que tinha propostas na mesa, que o seu futuro seria definido essa semana e que tinha uma proposta, uma conversa bem avançada com um clube do Rio de Janeiro. E, bom, esse clube poderia ser o Vasco da Gama. Porém, segundo informações aqui do jornalista Lucas Pedrosa, ele apurou com uma fonte dentro do Vasco que disse que não é o Vasco que está negociando aí com o Matheus Gonçalves. Então, uma fonte dentro do Vasco negou. Significa que o jogador não vai vir? A gente não sabe, né? Enfim, essa pessoa de dentro do Vasco negou que o Vasco esteja negociando aí com o Matheus Gonçalves. Será então que o jogador vai para o Botafogo? Enfim, a gente aguarda. Cara, o Matheus Gonçalves, enfim, é uma contratação também que acho que não agregaria muito, né, ao Vasco. De toda forma, a gente aguarda, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. E também vamos falar agora aqui de Matias Rojas, né, que é um sonho aí do torcedor vascaíno. E ontem o Matias Rojas marcou um golaço, né, do meio-campo pela Copa Libertadores. Ele que termina o seu contrato com o Racing agora em junho, não vai ficar no Racing de Avejaneda, né? O jogador vai sair, vai embora de graça para outro clube. O Vasco tinha ali o sonho, o desejo de contratar o jogador, mas as informações que a gente tem é que é muito difícil, né, de acontecer uma vinda do jogador para o Vasco. O Botafogo recentemente fez uma proposta bem grande, né, de salário, etc e tal, por jogador, e a proposta foi recusada pelo staff do atleta. Dizem lá na Argentina que o destino do jogador deve ser o futebol do mundo árabe, né? E aí tem muito dinheiro realmente, não dá para competir.
Vários clubes aqui do Brasil têm o desejo, né, de contratar o Matias Rojas. Já foi falado no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Vasco, no Botafogo, mas aparentemente o destino do jogador deve ser o futebol árabe. A gente aguarda, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!